Devocional Rede Fé. Viva o presente. Eu costumo dizer a seguinte frase: remorso é o excesso de passado. Ansiedade é o excesso de futuro, né? Então viva o presente, meu irmão. Perceba que em Filipenses 3:13, o apóstolo Paulo disse que havia algo que ele estava se esforçando para fazer: esquecer-se das coisas que ficaram para trás. Eu imagino que Paulo tenha tentado corrigir os erros do passado e viu que era impossível fazer. Antes de conhecer a Jesus Cristo, ele era um homem mau, que mandava prender e matar as pessoas da época. Imagine o arrependimento que ele deve ter sentido ao ver que ele matou o povo que agora era a sua família. E como ele conseguiu superar isso ainda, sendo um homem usado por Deus, livre de condenação e culpa? Ele responde no versículo seguinte: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo ele decidiu que havia somente uma coisa a ser feita com o passado: entregá-lo para Deus. E só havia uma coisa a ser feita no seu dia a dia: viver para Deus, atendendo o chamado de pregar o Evangelho, amar o próximo e ao Senhor acima de todas as coisas. Quando colocamos Deus como prioridade em nosso ser, Ele toma as nossas confusões e as transforma em milagres. Além de usar os nossos próprios erros para o nosso bem, né? Se confiarmos nele. Em Isaías 61:3 diz que Deus nos dará uma bela coroa em vez de cinzas. Mas, infelizmente, o que temos visto nas igrejas são pessoas que querem manter suas cinzas do passado como um lembrete das suas falhas e defeitos. Nós vemos todos os dias. Não viva assim, não. Não seja um coitado. Você é um filho de Deus, herdeiro com Cristo, e Ele te dá a capacitação para você não somente se levantar, como também ajudar os outros a fazerem o mesmo. Decida hoje ter o perdão de Deus e abandonar as suas cinzas. Se você pedir o perdão, saiba que Ele não se lembra mais dos seus erros. O mundo em que estamos vivendo está em crise, mas você pode estar em Cristo. Tudo depende da sua escolha. Se ficarmos arraigados nos erros que cometemos, deixaremos de ver as oportunidades do dia a dia, deixaremos de sonhar e a vida se tornará terrível. Por isso, dê um passo hoje, amanhã dê outro, e logo você terá ido bem mais longe do que já imaginou. Muitas pessoas abandonaram a sua fé, comunhão. Hoje eu tenho pregado a palavra de Deus, mas houve uma época em que estava em crise, né? Tudo o que eu havia planejado, aos meus olhos, não havia dado certo. Pessoas próximas a mim não acreditavam em mim. Eu busquei forças. Tentei enxergar além dos problemas e, principalmente, clamei todos os dias: Deus, se o Senhor tiver que escolher alguém, escolha eu. Eu quero fazer muito a sua vontade. Eu creio nas suas promessas. Hoje eu entendo que Jesus não escolheu os mais perfeitos, habilidosos da sua época, mas Ele escolheu aqueles que queriam acertar na vida.
aqueles que queriam ser alguém. Eu louvo a Deus porque, para Ele, tudo continua sendo da mesma forma. Ele ainda escolhe aqueles que são para confundir os que são. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Conforme diz em 1 Coríntios 1, 27 do 28. Por isso sacuda a poeira aí. Esqueça o que passou e avance para o alvo que é Cristo. Todo o resto irá passar, mas aquele que fizer a vontade de Deus permanecerá para sempre.